Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 14. Me dá esse celular da Isabel aqui, que ele vai me ajudar aqui. Romanos 6, 14. Está aqui já? Ok. Eu vou ler uma vez, irmãos. É só esse versículo, depois eu vou pedir para a igreja ler também. Você lê bem forte, bem bonito, tá bom? Para a gente abalar as estruturas do inferno. Assim diz a palavra do Senhor: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A igreja. É NVI essa aí? É NVI? Ok. Agora que você já se familiarizou com o texto, você vai ler bem bonito agora, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, a igreja. Não, irmão, é 6,14. Me ajuda aí, irmão. Olha, irmão. Baixa aí também a NVI PT. Eu não gostei dessa palavra, mas é o que está aqui. Foi um deslize, irmão. Aí, vamos lá então. Vamos começar tudo de novo, irmãos? É porque às vezes quando eles cortam a mensagem, então tem que ficar bonitinho lá na mensagem, amém? Amados, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 14. Amém, igreja? Eu vou ler uma vez e depois você vai ler, bem bonito, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A igreja, bem forte. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Vocês me deram um gás agora para pregar, irmãos. Oh, Deus. Pai, eu quero te glorificar, quero te engrandecer nesta hora, Senhor Deus, pela palavra que foi lida por mim e pelo seu povo, Senhor. Que palavra poderosa, Senhor. Fala conosco, nos instrui, Senhor Deus, nos fundamenta nesta noite. Aliás, continua nos fundamentando, complementando o que o Senhor já falou de manhã aqui sobre este assunto, Senhor. E que sejamos, Pai, cheios de Ti nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Diga comigo: a santidade é para os filhos de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e prega para ela. Diga: a santidade é para os filhos de Deus. Portanto, é para você. Fala então, sede santo, porque o nosso Deus é santo e Ele espera que você seja santo. Fala aí, seja santo em toda. Faz assim agora, toda. Mais uma vez, toda maneira de viver. Fala, viu? É em toda, não é em algumas não. Aplauda o Senhor mais uma vez aí. Então, irmão, santidade é para os filhos de Deus. Santidade é uma doutrina bíblica central para a vida do cristão, ou seja, ela tem que fazer parte da vida diária, diária do crente. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, também declarou, Efésios 1,4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença. Este texto, queridos, que acabamos de ler de Efésios capítulo 1, ele afirma para nós que a santidade é para os filhos de Deus. E nesta manhã, de uma forma tão linda, na série Fundamentos da Fé, fomos já alimentados por esta doutrina da palavra de Deus, através da nossa irmã Gilca, que foi tremendamente usada aqui para nos edificar, nos abençoar. E quem veio nesta manhã foi tão abençoado quanto eu. Dá um glória a Deus aí. Quem não veio, para você, tá bom? Você agora vai ter um conteúdo a menos. E quem veio de manhã vai ficar com mais conteúdo, com mais doutrina, para que a santidade seja uma realidade. Aleluia. Então, família Betel, temos sido impactados nesta casa pelo derramar da glória de Deus a cada culto. Os céus têm se conectado com esta terra. Quem pode confirmar se dá uma glória a Deus aí? E nós temos visto as maravilhas de Deus sendo manifestadas em nosso meio. Os sinais de que estamos vivendo uma cultura de avivamento já há 6 anos são notórios, com resultados de vidas se rendendo aos pés do Senhor, nos cultos, nas células, vidas sendo curadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e se enchendo do Espírito Santo. Nós temos visto Deus fazer tudo isso aqui para a glória do nome dEle. A boa notícia, irmãos, é que tem um novo Pentecoste chegando por aí, né? Tem algo novo de Deus a caminho, para que possamos ser novamente renovados no Espírito. Tem um novo derramar, um novo liberar, um novo enchimento, porque somos carnes, e por sermos carne, nós também pecamos. Por sermos carne, muitas vezes não andamos no Espírito, e quando nós não estamos andando no Espírito, é preciso se encher do Espírito. E nós temos sido ministrados nesses últimos cultos sobre como recentemente eu preguei, andai no Espírito. Hoje pela manhã nós falamos sobre a questão da santidade como um fundamento da fé, e é isso que Deus espera de nós. E este Pentecostes que está a caminho, daqui a alguns dias, alguns meses, ele tem algo da parte dos céus para liberar sobre nós. Então, se nós quisermos continuar vivendo, sabe, esse fogo do avivamento aqui na Betel, aumentando este fogo em nossas vidas, é preciso aumentar também o nível de santidade. Isso é muito importante você aprender. Se você está buscando o caminho da santidade, Deus quer você buscando num nível maior ainda. Se você não está buscando, busque. Esta manhã, esta noite, Deus está falando conosco, e se Ele confirmar no meu coração, ainda vou trazer mais uma mensagem domingo que vem, para que possamos, à luz da palavra, buscarmos o caminho da santidade. E esta mensagem, ela vai te dar esse caminho. Já de manhã tivemos aqui nos aprofundando sobre este assunto, e agora um outro texto que está complementando aquilo que já foi falado pela manhã, e que traz de uma outra ótica também como podemos nos santificar. Então, se você quer realmente receber de Deus na festa de Pentecostes todo o liberar que Ele tem, você vai precisar de se santificar mais ainda, ou de se santificar. No livro Kryptonita, o autor diz, melhor dizendo, a santidade não é um fim em si mesmo, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Repita comigo: a santidade não é um fim em si mesmo, ela é uma
ponte para a intimidade com Deus. Isso significa que sem santidade não há intimidade. Amém? Então, diante disso, como podemos fazer? Diante disso, nós estamos propondo, como fazemos todos os anos, né, nesse caminho da santidade, quando começa a chegar perto da festa de Pentecostes, e para nós a Páscoa é a referência. Por quê? Porque Pentecostes, a palavra Pentecostes, ela tem a ver com a palavra 50, né? Se você for lá no grego estudar, você vai descobrir que está ligado à quantidade de dias que começa na Páscoa. E até de manhã eu falei sobre a contagem do Homer, que é uma contagem que os judeus fazem da Páscoa, contando 50 dias até a festa de Pentecostes. E já tem alguns anos que Deus vem colocando no meu coração como um tempo de preparo, um tempo de realmente consagração, nós separarmos esses 50 dias para fazermos um jejum de santificação. Apóstolo, são muitos dias. Meu amado, minha amada, se você quer receber tudo que Deus tem para liberar nos dias de Pentecostes, então o que é 50 dias para tu receber uma eternidade que vai ser liberada sobre você? 50 dias não é nada, irmãos. E olha que o jejum aqui é muito tranquilo, né? Eu te deixo muita vontade para você escolher o tipo de jejum que você quer fazer, né? Hoje a gente tem muitas pessoas com algum tipo de comorbidade, então a gente evita às vezes de colocar um jejum específico, e quando colocamos também, temos a compreensão que às vezes, como por exemplo o jejum de Daniel, nem todo mundo pode fazer, mas você vai tirar 50 dias a partir do dia 2 de abril, tá? 2 de abril é o dia do início do jejum de santificação, e vai terminar no dia 21 de maio, que é o dia que começa o celebrando Pentecostes aqui na Betel. E Pentecostes, irmão, assim como a Páscoa, eu falei, ele tem lá os seus significados, como libertação, sacrifício, favor, provisão. O Pentecostes fala sobre o derramar do Espírito, fala sobre o enchimento do Espírito. Pentecostes é um momento onde você deve se preparar para ir mais fundo nas águas do avivamento. É um tempo de você buscar por novos dons, de manutenção dos dons que você já tem do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo para aqueles que não são ainda, aqueles que são, ir para um outro nível de mover, de envolvimento, sabe, com o Espírito Santo. Pentecostes é festa do Espírito Santo. Só que não tem como o Espírito Santo, que é santo, atuar se não houver santidade. Amém, igreja? Então, o que eu quero te levar com esse jejum não é apenas ficar 50 dias comendo menos, ou até sem comer alguns períodos do dia, ou até quem às vezes faz só com água. Eu quero te levar a um tempo de separação, de consagração. E qual é o propósito? Você alimentar mais o seu espírito do que a sua carne. E eu estou propondo, por exemplo, redes sociais. Irmãos, esses 50 dias, para de ficar em redes sociais aleatoriamente. Mas eu vejo coisas que não é pecado, tudo bem, mas não é espiritual. Esses 50 dias, não veja nada daquilo que não seja espiritual. Separe esses 50 dias para se consagrar. Rede social, internet, você vai usar em casos de trabalho, seja trabalho profissional, seja trabalho de escola, de faculdade, aí tudo bem, você tem que, né, hoje acaba que a internet, as redes sociais, ela meio que faz parte da nossa vida. Só que a gente muitas vezes, quando olha, a maior parte que ficamos nas redes sociais, na internet, não é por coisas edificantes ou coisas boas,
muitas vezes estamos vendo que não presta também, vendo coisas que, ou ouvindo coisas que não edificam. E eu preguei recentemente sobre andar no Espírito, que é você alimentar o seu espírito. Não tem como a gente ser santo se a gente não alimenta as coisas do Espírito. A gente fica alimentando a carne. Então, você vai agora de uma forma de propósito, como igreja, fazer. Apóstolo, eu sou membro da igreja, eu sou obrigado. Irmãos, isso não existe no meu dicionário aqui na igreja. Se tem uma coisa que me dá náusea, é esse negócio de obrigado, irmãos. Aqui ninguém é obrigado a nada. Aqui você tem que fazer por amor, por alegria. Porque senão é ritual, irmão, senão é religiosidade, senão não atinge o propósito. Está entendendo, irmãos? Quem vai fazer o propósito? Quem sentir no seu espírito, quem está entendendo o que Deus está dizendo, quem quer viver algo novo no dia de Pentecostes, nas festas de Pentecostes, quem quer ir além, quem quer ter mais intimidade. A gente acabou de ler uma frase de um líder, um pastor chamado John Beverly, que é dos Estados Unidos, um cara de referência, um cara que tem moral para pregar sobre o que ele está pregando. Ele está dizendo que santidade é uma ponte para a intimidade. Então o que eu estou pregando é para quem quer sair do raso. O que eu estou pregando é para quem não quer ser crente medíocre. E a gente fala de crente medíocre, a gente se ofende, né? Porque a palavra medíocre, ela muitas vezes é usada de forma pejorativa. Mas esquece a forma pejorativa. Ser medíocre, irmãos, é estar na média, é fazer o que é para fazer. Quando você só faz o que é para fazer, você é medíocre. Vou falar para mim agora, para você não achar que eu estou te ofendendo. Quando eu faço só o que a Bíblia me manda fazer, eu sou medíocre. Por mais que isso te choca. Agora, quando eu faço além daquilo que a Bíblia me ensina, quando eu quero fazer algo a mais, me sacrificar mais, eu saí da mediocridade. É isso que eu estou dizendo para você. Eu não quero ser medíocre, eu quero sempre ir além, eu quero fazer algo melhor, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero viver novas experiências, eu quero, ter experiências que eu nunca tive na minha vida. Esse é o meu propósito. E isso, irmãos, vira uma motivação poderosa para servir a Deus. Irmãos, o nosso Deus não é ilimitado. Vou repetir. O nosso Deus não é ilimitado. Ele é o quê? Quem sabe? Qual é a revelação? Não sabe, irmão? Nosso Deus não é ilimitado. O que ele é, irmãos? Fala, irmão, não fica com medo de errar, não. É isso mesmo que você pensou. Ede eterno, irmão. Gostou agora, né? Mas isso aqui não dá nem para comparar a eternidade de Deus, que é muito pequeno, ainda que esteja grande. Gostou, né? Dá com você, né? Irmãos, Deus não é ilimitado, Ele é eterno. Apóstolo, eu estou dizendo que Ele não tem limite. Significa que o que Ele me dá amanhã, Ele tem mais. Entendeu? Você já desfrutou de algo muito glorioso com Deus? Ele tem mais. Você já foi num nível que você achou que é o mais profundo que Deus tem? Deus tem mais. Ele é eterno, irmãos. O que depende é de mim e de você. Nós vamos até onde queremos ir. Se você quiser ir mais, Ele vai te dar mais. Eu não sei você, mas eu quero mais. E eu quero assim, eu estou numa expectativa, sabe assim, eu quero tentar dar o meu melhor nesses 50 dias, irmãos. Inclusive para perder esta eternidade. Essa aqui eu não quero. Entende? E de repente aí, irmãs, mulherada, que gosta de estar nos trinques, né?
Quem sabe você também não vai ficar melhorzinha, né? Os pneuzinhos não vai embora. Olha que maravilha. Além de você se alimentar espiritualmente, você, né? Você vai ficar esbelta, vai ficar mais lindona, aleluia, glória a Deus. Agora a mulherada até vai fazer jejum agora, né? Depois dessa aqui, se faltava alguma coisa para o jejum, você já, agora vai, em nome de Jesus, né? E os homens também, a gente tem que se cuidar, não é verdade? Eu sei que eu preciso também. Jesus está falando comigo, aleluia, glória a Deus. É forte, igreja. Um chocolatezinho, meu Deus, umas pizzazinhas, Jesus. Mas voltando aqui, vamos para a espiritualidade. Para de carnalidade, irmão. Para de carnalidade. Mas você está entendendo? Eu estou querendo que você entenda que eu não estou aqui dando um conto para você. Eu não estou aqui criando um discurso de algo que não vai acontecer. Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Os dias de festas do Senhor são dias especiais, irmãos. Lembra da palavra que eu falo para as festas bíblicas? Moedim. Moedim fala de tempo, fala de estação. É a mesma palavra lá no Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, que Ele vai dizer que Ele fez os astros, a lua e o sol, para dar os dias, os meses, as estações. E é isso que quer dizer o seguinte: assim como o outono, verão, primavera, não é isso? É isso? Verão, primavera, outono e inverno. Aleluia, acertei. Né? Assim como existe, isso aqui são, por exemplo, dar flores no nível que dá, de tão belo como dá na primavera, sim ou não? Não, porque é um ciclo. Né? É aquele ciclo ali, assim como não dá aquela garoa de chuva no verão. O verão é aquela pancada que não dá no inverno, embora, né, a gente já sabe que o nosso ecossistema está todo bagunçado, e a gente até tem visto isso acontecer, mas olhando de forma da origem de tudo isso, cada estação tem a sua característica, ela libera o seu ecossistema. Falei bonito agora, hein? Né? Cada estação libera algo. Olha como que Deus é tremendo. O que eu estou falando para você não é a historinha da carochinha, e nem eu estou aqui te levando para uma coisa ilusória. Os dias de festas do Senhor, Ele usa a mesma expressão para as estações do ano, ou seja, são tempos específicos que Deus libera algo sobre cada um desses propósitos. E isso, em primeiro lugar, é uma liberação espiritual. A gente aprende que a oferta, ela acessa o portal, mas o que esses portais liberam são coisas espirituais. Então são dias de liberação. Tem fogo, tem glória, tem poder, tem unção, tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais. Todo ano Deus pode fazer isso, irmãos. Claro que Ele pode, Ele é Deus. O que eu estou dizendo é que quando chega nestes dias, há uma predisposição do céu para, numa data marcada, liberar. E outra, que é o que mais me encanta nesse entendimento: todas as vezes que a gente vem prestar um culto ao Senhor, todas as vezes, somos nós vindo se encontrar com Deus, com o Pai, para prestarmos um culto a Ele. Mas nos dias de festas do Senhor é o inverso, é um encontro que Ele marca comigo e com você. Irmãos, isso faz toda a diferença. Isso é conhecimento bíblico, teológico, não é judaísmo, não, é Bíblia, irmãos, é Bíblia. É Bíblia. Então eu estou querendo que você entenda que eu quero tanto receber e que você receba o que Deus tem para liberar nesses dias, que eu estou usando um princípio que Deus deu para Josué, no capítulo 3, versículo 5, que diz: santificai-vos,
porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Trazendo para cá, nestes 50 dias, se santifiquem, porque nos dias de Pentecostes, eu vou fazer maravilhas no meio de vós. E a gente já viveu aqui, irmãos, acho que vai ser o 7º Pentecostes, o 6º Pentecostes, e Deus faz ou não faz, irmãos? Como é gostoso esses dias, como é tremendo o que Deus faz nesses dias, e esse ano também vai ser tão especial quanto os outros, e vai ser, em termos de condução, de ministração, só a família Betel. Aleluia. A santidade, queridos, é a chave para mantermos a cultura do avivamento em nossas vidas e nesta casa. Sem santidade não há avivamento. Digam, sem santidade não há avivamento. Portanto, não fique de fora deste tempo de separação para se consagrar ao Senhor, porque na festa de Pentecostes os portais dos céus estarão abertas sobre o povo de Deus para liberar uma nova porção de glória e poder e unção. Aleluia. Sabemos, queridos, que o caminho da santidade é um desafio para todos nós cristãos. Mas o texto que lemos, escute isso, o texto que lemos no seu início, aliás, no início do culto, da mensagem, melhor dizendo, é motivador para quem decide trilhar esse caminho, pois o apóstolo Paulo deixa claro para nós que a santidade é um direito de nascença espiritual. Meu Deus, como isso é forte! É um direito de nascença, prometido a todo cristão, conforme Romanos 6,14 que lemos: o pecado não os dominará, porque estamos debaixo da graça. Aqui está o segredo, irmãos. A condição para sermos santos já nos foi dada. Ele está dizendo, uma vez que vocês nasceram em Cristo Jesus, o pecado não vai dominar vocês. Já não depende de mim, no sentido de ter autossuficiência para vencer o pecado, não. É o Espírito de Deus em nós. Quando eu e você aceitamos a Cristo, não é assim que a Bíblia diz? Nós passamos a ser morada, casa de Deus. E o Espírito de Deus em nós nos vivifica. Por quê? Porque outrora estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, diz a palavra de Deus, irmãos. Entende? Então a questão aqui é que muitos cristãos têm um conceito de santidade equivocado. Santidade é muito mais profundo do que costumes e proibições, como aprendemos nesta manhã, que acabam muitas vezes tornando o Evangelho de Jesus, um peso e um alvo inatingível. Não é regras, não se trata de regras. A gente vai aprender isso aqui. Falamos de manhã, quando a Gilca falava sobre o moralismo, o legalismo. Não, é graça transformadora, irmãos. É graça, é a graça de Deus nas nossas vidas. É o Espírito de Deus em nós, sobre nós e em nós, como foi pregado aqui domingo passado. Eu não estava, mas eu sei que foi assim, né? Fiquei chupando o dedo porque não teve live, né? Eu falei assim, Senhor, eu não falto culto e o Senhor me deixou sem live, tinha que ser no dia que os que faltam culto não, né? Estava lá tirando um momento em família, mas passei durante o dia para a noite assistir o culto. Aí não tinha culto, porque deu problema na live, ó, meu Deus do céu, mas amém. Então é o Espírito de Deus sobre em, que faz essa obra maravilhosa de nos santificar. É por isso que Paulo está dizendo assim, olha, o pecado não vai dominar vocês. Irmãos, é a palavra de Deus quem está dizendo. Então não tem conversa de que eu não consigo, irmãos.
A palavra de Deus está dizendo que o pecado não vai nos dominar mais. Isso tem a ver com aqueles que estão em Cristo Jesus. Santidade é um coração disposto a viver segundo os padrões de Deus, revelados em sua palavra. Ser santo é ser moralmente irrepreensível, é ser uma pessoa que busca viver os valores e princípios do reino, procurando não errar, é ser separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. O termo significa separação para Deus e a conduta apropriada aos que são separados. Então, você quer ser santo? A primeira coisa que você tem que fazer é decidir viver à luz da palavra. A palavra de Deus é quem nos santifica. Não foi isso que o salmista disse para os jovens? Salmo 119, versículo 9, se não me falha a memória. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. É a palavra, é o Logos de Deus, é a palavra de Deus na rema em nós, ou revelada em nós. Por isso que é o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, está disposto a viver a vida cristã à luz da palavra. Então, o que fazer para trilharmos o caminho da santidade? Diga assim comigo: centrar a nossa santidade em Deus. Então, se eu quero ser santo, eu preciso centrar minha motivação, tá? Trocando em outras palavras, a minha motivação de ser santo é Deus. Eu tenho que ser santo porque Deus é santo. Eu quero ser santo porque Ele é santo. Porque como servo, Ele me ensina a ser santo como Ele é santo. O problema é que a atitude que assumimos em relação ao pecado se centra mais em nós do que em Deus. É por isso, Eduardo, que fica difícil, Carol, da gente ser santo. Porque a gente foca mais em nós do que em Deus. Estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado do que com o fato de que os nossos pecados entristecem o coração de Deus. Isso é muito forte. O pastor e teólogo do século XVIII, William Plumer, disse: nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não o encararmos como praticado contra Deus. O que Deus está nos falando aqui nessa noite é o seguinte, irmãos: se você quer ser santo, tira o foco que você tem que, ai meu Deus, eu tenho que vencer a tentação, eu tenho que, eu não posso me masturbar mais, eu não posso mais ver pornografia, eu não posso mais jogar no tigrinho, ih Jesus, nas betes da vida, ai Senhor, quem mais? A Beth, qual é a outra mulher que tem? Tem mais alguma? Tem algumas dessas aí, né? Irmãos, crente não joga tigrinho. Crente não joga bet na bet. Não joga. E não joga em nenhum jogo. Sabe o que é bet, não? A bet são apostas que são baseadas em jogos de futebol. Quem vai ganhar, quem vai perder, quem fez gol, quem não fez, quem vai ter pênalti. Não é isso aí, irmãos? Por aí, né? É assim, irmão? Fica para falar, irmãos, eu vou falar que você está jogando, não, fica tranquilo. Eu também sei, porque a gente tem que aprender, né, irmãos? E está cheio de crente, irmãos. Olha como o negócio é do capeta, irmãos. Um monte de crente com dívida por causa de tigrinho. Vendendo casa para pagar a dívida de tigrinho. Na mão de AJ por causa de tigrinho. O tigrinho está uau para você aí, ó. Aí um abençoado desse, fica reclamando de que tem que entregar 10% ao Senhor. Ah, Jesus, queima. É por isso que o tigrinho está comendo tudo. Você é incapaz de entregar 10% e fica reclamando que está falando desse negócio, e você vai lá no tigrinho, aí 100%. Aliás, mais de 100%, né? Porque se você está gastando o que você não tem, já não foi nem 100%, já foi além.
Aí você está na mão de agiota porque você está em tigrinho, você está em bet e outras coisas mais. Isso é pecado, irmãos. Jogo de azar é pecado. Não tem papo de mega sena, não tem papo de loto. Não tem, irmãos. Não tem. Jogo do bicho é o nome, é do bicho, irmão. É do bicho. E você tem dúvida que é o bicho mesmo? É o bicho, irmão. Irmãos, meu pai era sócio do jogo do bicho. E do bicho também. Meu pai podia ter ficado rico, milionário, na área de transporte. Meu pai chegou a ter, Léo, 5 caminhões. Aliás, 5 caminhões e 4 combis no Ceasa, no melhor tempo do Ceasa. Eu, com criança, eu ficava na beira do aeroporto internacional vendo os voos chegar, porque meu pai entregava, muitas vezes entregava coisas para os aviões, para as empresas que faziam alimento para os aviões, no Internacional, no Santos Dumont, quartéis, eu sei de para os Comar da vida aí, Terceiro Comar, base aérea dos Afonsos, tudo morreu na minha casa, porque se minha mãe deixasse, ele ia morrer em cima de um valão, porque ele perdeu tudo por causa de mulher, por causa de jogo, por causa que não honrava a família, e ele estava, o sacolão por último, que ele estava tentando ter em cima de um valão. E minha mãe colocou ele e a dita cuja que traiu com ela, para cuidar dele dentro da minha casa. É forte ou não é, igreja? É forte, irmão. E o bicho levou tudo, irmãos. Tudo, nem uma casa ele deixou para a família. Um cara que teve condições de ficar rico. Será que isso mexe com você, irmão? Em nome de Jesus. O melhor investimento, irmãos, é no reino de Deus. Você pode fazer outros investimentos, não há problema nenhum, mas o melhor é no reino de Deus, irmãos. Em nome de Jesus, muda a sua mente. Deus é que nos provê todas as coisas. Meu Deus do céu. É forte, igreja. Então nunca teremos a visão correta do pecado enquanto não encararmos como praticado contra Deus. Então a motivação é o seguinte, preste atenção, eu não vou jogar no tigrinho porque isso desagrada a Deus, sabe por quê? Não é que o evangelho é um peso não, um jugo não, ele sabe que se eu jogar isso aqui, isso vai consumir meu dinheiro, e isso vai me deixar com dívida, e ele não quer o meu mal, e como ele não quer o meu mal, eu vou por amor a ele não fazer aquilo que vai me prejudicar. Eu não vou me entregar à pornografia, porque isso agride a santidade de Deus, e eu não quero entristecer o coração de Deus. Eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu não vou roubar, porque isso agride o coração de Deus. Essa é a minha motivação. Então eu tenho que ser santo, não porque eu tenho que vencer o pecado, eu tenho que ser santo porque eu amo a Deus e Ele é santo. É isso que Ele está dizendo. Tira o foco do pecado e coloca nele. Isso muda tudo, irmãos. Isso pode parecer bobeira, mas é um gatilho psicológico importantíssimo, Carol. Muda o foco. A santidade, a tua motivação é Deus. Isso fica claro para nós quando vemos na Bíblia, por exemplo, a diferença nas atitudes de alguns personagens bíblicos com relação ao pecado quanto ao filho pródigo e a Davi. Por exemplo, Faraó, Balaão, Saul, Judas, todos eles quando erraram, eles disseram para Deus, eu pequei. Mas o filho pródigo que voltou para a casa do pai arrependido, disse ao seu pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Enquanto um só disse, eu pequei, o outro disse, para Deus, contra ti eu pequei, contra os céus eu pequei. Davi, quando confessou o seu pecado de adultério, ele também disse, contra ti somente eu pequei. É o foco.
Esse é um gatilho que funciona. Tudo muda quando agimos como o filho pródigo e como Davi diante dos nossos pecados. Então, quando você tiver que se arrepender do seu erro, não diga apenas só pequei, mas diga assim: Senhor, contra ti, tão somente contra ti eu pequei. Sabe por quê, irmãos? Quando você diz só assim, eu pequei, tudo bem, você só pecou. Mas quando você fala assim, Senhor, contra ti, isso vai gerar em você uma contrição. Isso vai gerar em você um constrangimento positivo, poderoso. Eu não sei você, mas quando eu erro e vou buscar o Senhor para me arrepender, irmãos, eu fico até com vergonha de pedir perdão a Deus. Porque eu não deveria ter pecado, eu não deveria ter errado, mas errei. Eu pego, tá, irmãos? Eu não sou santo não, né? Santo naquele sentido que não peca não. Eu também peco. Agora, o pecado tem que nos constranger, irmãos. O pecado tem que nos dar vergonha. A gente tem que ficar com vergonha mesmo. Agora, tem que encarar a vergonha, o constrangimento e ir para Deus e falar: Senhor, sei que eu não presto, eu sei que eu sou vacilão. Ou então falar igual Paulo falou, né? Miserável homem que sou. Senhor, mas eu dependo da sua graça, eu dependo do seu Espírito. A tua palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Tu és fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda justiça. Senhor, é pela tua palavra que eu te peço. Pai, eu sou pecador, mas me perdoa, eu quero continuar te servindo e quero avançar. É isso, irmãos. Isso é buscar o caminho da santidade. Ser santo não é não pecar, porque a Bíblia própria diz que é impossível o homem não pecar, irmãos. E é por isso, Leonardo, que para alguns se torna inatingível. A santidade, ela é provada quando eu peco, e isso me constrange, isso me incomoda, e eu vou me ajoelhar diante do Pai, e em constrangimento, em vergonha, eu falo: Senhor, eu pequei contra ti, e falo o nome, irmãos. Pecado tem nome. Senhor, eu vi a pornografia essa semana, Senhor, e me masturbei, e eu pequei contra ti. Fala: Senhor, eu roubei, Senhor, aquela nota lá do caixa que estava pendurada, e eu sabia que ia dar uma sobra, eu peguei aquela nota, Senhor. Senhor, eu roubei, Senhor, me perdoa. Senhor, eu menti, Senhor. Eu menti, não era para ter mentido. Eu sirvo ao Deus da verdade, não ao Deus da mentira, que é o diabo. Eu errei, eu menti, Senhor, me perdoa, Senhor, e me ajuda a não errar de novo. Isso é buscar o caminho da santidade. Está ficando claro para você, irmão? O que não te dá o direito de pecar, e nem a mim, ok? Eu estou dizendo é o que o texto diz, ó: filhinhos, não peque, mas se pecar, vocês têm um caminho de volta. É isso que ele está dizendo. Isso pode parecer de pouca importância. Deus quer que andemos em obediência, não em vitória. Repita isso: Deus quer que andemos em obediência, não em vitória. Então não diz respeito a vencer o pecado, mas a obedecer ao comando de Deus, ser de santos. É isso. A obediência é orientada para Deus, a vitória é orientada para nós mesmos. Aí sabe o que vai acontecer? E sabe o que acontece? Eu sou o cara. Hoje eu venci, amanhã eu vou vencer de novo. Aí você se estriba. Aí amanhã você vai e não vence. A motivação é errada. É Deus. Tudo é Deus. Aleluia. Isso pode parecer de pouca importância, mas há uma atitude sutil e egocêntrica na raiz de muitas das nossas dificuldades com o pecado. Enquanto não enfrentarmos essa atitude e acabarmos com ela, não iremos andar consistentemente em santidade. Em segundo lugar, aliás, todos os pontos aqui hoje tem uma chave no final. A chave deste ponto de você centrar a sua santidade em Deus é a seguinte:
Eu trilho o caminho da santidade, porque quando peco, eu entristeço o coração de Deus. Guarda essa chave. Quando eu peco, eu entristeço o coração de Deus. Isso é a tua motivação para ser santo. Segundo lugar, considere todo tipo de pecado. Isso aqui é um outro princípio importante para quem quer ser santo. Considere todo tipo de pecado. Muitas vezes cometemos um erro gravíssimo, mas não levamos a sério alguns pecados. Naturalmente, temos classificado os pecados em duas categorias: aqueles que são inaceitáveis e aqueles que se podem tolerar um pouco. Tu adulterou? Meu Deus! Não, tu vai para o inferno. Ah, tu só xingou? Ah, irmão, tá tranquilo. Percebeu a diferença? Irmão, tanto quem adulterou, quem xingou, pecou. Acabou, é pecado, os dois são pecados. Eu sei que existe grau como fala? De consequência, obrigado, essa é a palavra. Existe grau de consequência. Assim como um crime, né, tem grau de penalidade. Roubo, você pode ter variação de condenação por causa do nível do roubo, mas que roubou um pote de manteiga e roubou um carro, roubou. Ponto. O grau de penalidade será diferente, mas roubou. O artigo é o mesmo, roubou. Não tem outro, né? E o verbo também. Não é só o artigo, não. Nesse caso. Então, um exemplo. Adultério em relação a xingar, como eu acabei de falar, roubar ou uma mentirinha. E alguns ainda falam que é mentirinha gospel. Já ouviu essa, irmão? Ah, uma mentira gospel. Ah, errada lá, bobo. Né? Aí o diabo, isso mesmo, é mentirinha gospel. Vai nessa, que eu te espero no inferno. É, irmão. E é por causa dessa atitude que a gente vai cultivando pecado. Porque a gente chama de pecadinho. O inho vai te levar para o inferno também. Não é o ão só não. O ão e o inho vai te levar para o inferno. Olha o que as escrituras dizem. As escrituras dizem que são as pequenas raposinhas que estragam as vinhas. Isso está em Cantares de Salomão 2,15. É um compromisso nas coisas pequenas que conduz maiores quedas. Você está tão comprometido com o pecadinho, com a raposinha, que você não está olhando que isso está tirando a tua comunhão com Deus. E aí, amados, escuta o que eu vou falar para você. O que eu estou dizendo que Deus tem para liberar no Pentecostes, a raposinha, o pecadinho, é o suficiente para você não receber nada de Deus. Nada. Nada vezes nada. Nenhuma gota. Deus não negocia esse tipo de coisa, irmão. Ele é santo. Ele não negocia. Não tem essa, irmãos. Pecado é pecado. Está na hora de pregar de novo sobre essa mensagem. Nós não podemos classificar o pecado por categorias se quisermos viver uma vida de santidade. Deus não nos deixará ir longe com este tipo de atitude. Eclesiastes 10:1 também nos traz um outro princípio semelhante da raposinha. Olha o que diz o texto. Assim como a mosca morta, a mosca é um negócio pequenininho, produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então, no mundo antigo, o perfume era feito com óleo e colocava ali essência de flores e plantas. Então, aquele perfume, ele, por mais que exalasse um bom cheiro, se caísse uma mosca e ela morresse dentro do perfume, estragava todo o perfume por causa do mau cheiro que aquela mosca produzia. Você percebeu? Todo o perfume era comprometido, o seu cheiro, por causa daquela pequena mosca que caísse dentro dela. A ideia do texto que quer nos passar é como aquele ditado que diz: você pode ter 10 qualidades,
mas basta apenas um defeito para as pessoas olharem para você. Ou seja, um pouco de coisa ruim pesa mais do que uma coisa grande, ou muita coisa. Uma coisa, e aqui vem a aplicação, que precisamos observar no contexto do texto, é que se tinha uma mosca morta no perfume, dando mau cheiro, e aqui olha que um alerta para mim e para você, é porque o perfumista se descuidou e deixou o perfume aberto. Portanto, se você não está vivendo em santidade, provavelmente é porque você tem se descuidado e deixado o perfume aberto. Então, diga para quem está do seu lado assim: fecha o perfume. Fala mais uma vez, fecha o perfume. Para não comprometer o que o Espírito Santo tem derramado sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra? E sabe quem é responsável por esse perfume que está em você? Chamado Cristo? Eu, amém? Não, amém. Quem é responsável por esse perfume de Cristo que está em você? É o mesmo. E aí você? Eu de você. Você. Então, amados, cuide do bom perfume de Cristo que há em ti. Esta passagem, ela nos leva a uma grande reflexão sobre o tema. Existe uma mensagem profética para nossas vidas. O óleo representa a unção do Espírito Santo. Lembra o óleo lá que faz o perfume? Representa a unção. O perfume representa o nosso testemunho. O cheiro exala. Todo mundo reconhece. Que perfume maravilhoso. Como alguém pode dizer também, que mau cheiro, né? Então, o testemunho é para os dois lados. É um testemunho ou um bom testemunho ou um mau testemunho. E aí, 2 Coríntios 2, 14 a 16, vai dizer que somos o bom perfume de Cristo. A mosca representa as impurezas. Deixar o perfume aberto significa dar brechas. Não der brechas, irmãos. Satanás é como um rato. Deu brecha, ele entra. Se quisermos que o fogo do avivamento se mantenha aceso e aumente ainda mais, não podemos descuidar com o templo do Espírito Santo, que somos nós. Não podemos dar brechas nem para as pequenas impurezas. Não podemos comprometer em meter a unção de avivamento, Lucas, que o Senhor tem derramado sobre nós. Ele quer nos levar a níveis mais profundos, mas é preciso estar atento, porque o nosso inimigo pode minar naquilo que consideramos que não é nada, que não tem nada a ver. Lembra? Uma pequena mosca compromete todo o perfume. Cuidado, tudo começa com pequenas coisas. É só um clique, é só uma olhadinha, é só uma carona. Só uma carona. Foi só uma conversa no WhatsApp. Foi só uma pergunta que eu respondi. Foi só uma olhadinha. E a gente vai só dando concessão. E aí quando vai ver, irmão, virou 2 olhadinhas, 3 olhadinhas, virou 3 caronas, virou 4 caronas, virou um dia de WhatsApp sendo trocado. Não sejam nécios, irmãos. Nós temos que ser prudentes, simples como a pomba e prudente como a serpente. Não fique com medo ou preocupado, fulano vai ficar triste. Deixa ficar, irmãos. Quem é melhor ficar triste? A fulano ou Deus com você? Quem é? Mas fulano não vai falar comigo. Não era para falar mesmo. Você é casado, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara. Não era para você ficar de conversa mesmo, não. E não vem, irmãos, aqui com essa bexiga de conversa. A palavra continua, permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre.
Meu bisa já falava, homem com mulher dá ruim, irmão, o negócio é, a chapa é quente. Se for homem mesmo e mulher mesmo, dá ruim. É que a minha amiga estava com problema no casamento, vai se aconselhar comigo, irmão, abre o teu olho. Ah, irmã, o marido, a mulher do irmão lá do trabalho tá dando problema, ele foi se abrir comigo. Ah, irmã, vigia, varoa. Porque não é só homem não, irmão. Hoje o negócio está tão terrível que as mulheres tá só o sangue. Entendeu? O homem eu sei que é mais sem vergonha mesmo, mas o negócio está ficando, os valores estão invertidos mesmo. Entendeu? Esses dias eu atendi uma pessoa e ela estava dando esse testemunho dela. Era de libertação, a irmã era da libertação. Começou a ganhar dinheiro, ela me contou. Comecei a ganhar dinheiro trabalhando, aí saí com os amigos para farra. Líder era da intercessão, ministrava libertação. Irmão, não tem santo. Eu falei, acho que hoje de manhã para alguém aqui, não sei, esses dias. Irmão, você pode estar nos 50 dias de jejum agora. Você entrou direitinho, bonitinho. 49 dias, ficou esbelto, tá cuspindo fogo. Quando tu fecha o olho, você vê anjo, você vê o céu. Você quando fala 10 palavras, 8 aí mistério. Eita lamanai, tita lapatá. 49 dias no óleo. Hein, Rodrigão? No óleo. 49 dias no óleo, na santidade. Deixou a raposinha entrar, irmão, nos 50 dias, acabou. Você pegou os 49 dias, jogou fora, e você vai ver os outros sendo cheios no Pentecoste, e você só vai ficar, aí você, poxa Senhor, foi 49 dias que eu fiquei de jejum, e só hoje que eu errei, Senhor. Uma mosca compromete todo o perfume. Irmão, se tu não sair daqui hoje querendo ser santo, aí Deus vai ter que descer na terra mesmo. A chave aqui é: considere todo tipo de pecado. Amém, irmãos? Do pequeno, que você considera pequeno, ao maior. Ainda que até exista sim. Não há dúvida de quem xinga, não podemos falar no mesmo nível de quem adulterou, mas é pecado. Tanto quem xinga, quem roubou, quem adulterou, também não vai ter de Deus a benção, porque é pecado. Terceiro e último lugar. Tá ruim mesmo o negócio. Forcei uma barra, eu sei que eu forcei uma barra, forcei. Mas em terceiro e último lugar, é um tipo de palavra que, por isso que eu estou brincando, que eu sei que é forte, irmãos. Terceiro e último lugar, o que fazer para trilharmos o caminho da santidade? Digam comigo, a santidade exige esforço da nossa parte. Agora diga assim: santidade exige esforço, faz assim mesmo, da minha parte. Isso é importante. Sabemos que a resposta, sabemos que a proposta do Evangelho de Jesus é que devemos viver pela fé. Mas também sabemos que a fé sem obras é morta. Portanto, a santidade só será uma realidade em nossas vidas se houver empenho, diga empenho, da nossa parte. E aí a palavra de Deus nos dá uma ordem, e é nesta ordem, não vou falar outra coisa aqui não, senão tu vai rir muito. Você pensou, né? 2 Timóteo, vou só dar um texto, eu vou ler um texto e vou citar, mas só citar a referência de 2, mas um texto que dá essa ordem. 2 Timóteo 2:22 diz assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé e o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Não vou ler, vou só dar referência. 1 Coríntios 6,18 vai dar a mesma ordem. E depois Gálatas 2,20, que é o que você tem que fazer todos os dias, que é se crucificar. Amém? Se crucificar no sentido de mortificar a carne. Então, se quisermos trilhar o caminho da santidade, não apenas devemos fugir dos desejos da carne, mas tomar a mesma decisão que Paulo tomou, dizendo em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não há dúvidas de que a fé em Cristo
é a raiz de toda a santidade, que o primeiro passo em uma vida santa é confiar nele, e que a vida que vivemos na carne deve ser vivida pela fé no Filho de Deus. Esse é o término do texto de Gálatas 2:20, né? Que eu devo me crucificar com Cristo, né? Já estou crucificado com Cristo, já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, na fé, vivo para a glória de Deus. Então, essa fé tem que ter esse propósito de obras, é fugir, é realmente crucificar, é dizer para a carne, não, você quer, mas não pode. Isso, lembra? Isso entristece o coração do Pai. Esse é o caminho. Então não há dúvida de que a fé em Cristo é a raiz de toda a santidade, que o primeiro passo em uma vida santa é confiar nele, e que a vida que vivemos na carne deve ser vivida pela fé no Filho de Deus. Sabemos que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, mas o caminho da santidade exigirá de nós a decisão de escolher ou não o pecado. Então é uma questão de escolha, irmãos. A única pessoa que toma a decisão é você. Eu não estou lá na hora que você está vendo que não presta, ouvindo que não presta e tomando a decisão que não é para tomar. Eu não estou lá. E nem vou estar. Isso é pessoal, como também vocês não estão no meu ambiente quando o pecado está diante de mim. A decisão é minha, a decisão é sua. E a decisão que Deus está mandando aí você fazermos é: fuja. Foi o que aconteceu com José. Lembra lá da mulher de Potifar? Faz toda a cena, ele corre, aí foi incriminado porque ela segurou a capa dele, foi lá e gerou uma calúnia, ele foi penalizado, mas aquilo era um propósito de Deus, mas no final ele se tornou governador do Egito também. Ele passou pelo processo, mas ele não pecou contra Deus. E quando ele responde à mulher de Potifar, ele disse assim: primeiro, o meu Senhor, que era o marido dela, me deu autonomia para mexer em tudo, menos em você. Segundo, jamais eu faria isso contra o meu Deus. Olha aí, olha ele exercendo o princípio. Ele não desistiu de cair com a mulher de Potifar porque era pecado, mas porque aquele ato ia entristecer o coração de Deus. E o que motivou ele a correr foi exatamente ele entender que Deus não merecia que ele fizesse aquilo com ele. Isso é forte, irmãos, demais. Isso é tremendo, isso é poderoso demais. Isso é uma chave para mim e para você. Temos que encarar o fato de que somos responsáveis pessoalmente pela nossa vida de santidade. Isso aqui é outra coisa importante, irmãos. Alisson, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Não jogue para o outro. Não, porque a irmã, porque o irmão, porque o fulano. Irmãos, é nossa. Porque sempre a decisão de errar vai ser nossa, não vai ser do outro. A gente só quer usar a justificativa do outro para a gente dar desculpa para pecar, ou desculpa porque pecamos. Não tem jeito, irmãos. Decidiu pecar, tem consequência. A chave aqui é: se esforce e fuja do pecado, crucificando sua carne, e decida não pecar. Concluindo a mensagem, louvor aqui em cima, o ensinamento para nós nessa noite é entender que o pecado é uma ofensa contra um Deus que é santo. Escute isso, hein? Eles vão subir aqui, mas preste atenção. Então, o ensinamento para nós nessa noite é entender que o pecado é uma ofensa contra um Deus que é santo, em vez de ver nele apenas um defeito pessoal. Assumir a responsabilidade pessoal pelo seu pecado, reconhecendo que, para não cometê-lo, tem de depender da graça de Deus. Terceiro, decidir obedecer a Deus em todas as áreas da vida, por mais insignificante que possa parecer o assunto. Ao tomarmos estas atitudes, certamente vamos começar a trilhar o caminho da santidade que Deus espera de nós. Estamos buscando manter uma cultura de avivamento em nosso ministério. A conferência de Pentecostes será o portal oportuno, diga portal oportuno,
para nós alimentarmos essa cultura. Qual? Cultura de avivamento, uma cultura de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se move nos dons, uma igreja poderosa na palavra, uma igreja poderosa em todos os aspectos, uma igreja que realmente, irmãos, dá bom testemunho, que exale o bom perfume de Cristo, seja aqui coletivamente, ou no trabalho, ou na rua, ou na escola, ou na vizinhança. Amém, queridos? Fiquemos em pé. Só há uma maneira de vivermos esta realidade, vivendo uma vida de santidade. Pois Deus quer nos levar a níveis mais profundos. Essa é a dinâmica do avivamento que temos aprendido nesta casa. Amém, amados? Você recebeu uma palavra poderosa do Senhor aqui. Para você começar, não espera dia 2 de abril não, irmãos. Olha aqui para mim. Não espera dia 2 de abril. Dia 2 de abril começa os 50 dias como igreja. Mas trilhar o caminho da santidade, ou continuar trilhando ele, que seja agora. Portanto, a decisão é sua. E nós vamos adorar agora com uma canção. Se você sentiu o Espírito de Deus falar com você, se você entende que você precisa, sabe, avançar mais na santidade, se quebranta diante dele. Talvez o seu momento agora não é nem de cantar, mas é de se prostrar diante do Senhor. E não só para você ficar confortável, que eu vou dizer agora, mas eu vou dividir algo com você aqui, e do fundo do meu coração. Primeira mensagem fala comigo. Mas eu, William Leonardo, pastor dessa casa, eu sinto uma necessidade de me prostrar diante do Senhor, porque eu sei que eu posso fazer melhor, eu posso ir mais, eu posso ser mais santo, porque às vezes também eu deixo a desejar para o Senhor, porque às vezes a gente qualifica que a santidade é só não falar um palavrão, mas às vezes deixar de fazer algo que era para Deus, a gente já pecou, a gente já não foi santo. Se a gente não separou um momento para orar, por exemplo, a gente já não viveu santidade, porque santidade é separação. Será que você talvez não tenha falado nada de errado, feito nada de errado, mas talvez negligenciado na vida de oração, na vida de estudo e conhecimento da palavra? Não sei. Eu estou aqui ampliando para você. E eu falo que eu vou me prostrar, porque eu poderia ficar quieto e me prostrar apenas. Mas porque às vezes você sabe que Deus está falando com você e você vai ficar com vergonha de se ajoelhar, porque alguém vai te julgar. Então eu sou o primeiro a ser julgado aqui, irmãos, porque eu vou tomar essa aguinha aqui e vou me prostrar. Você pode se prostrar aí, pode vir aqui no altar, fica à vontade. Vocês que vão adorar também, se vocês também não quiserem cantar, o chão também vai. Se quiser cantar, também cante, mas faça algo. Vamos viver essa palavra. Vocês que estão na live, é a mesma coisa. Se prostra onde você estiver, se puder, claro. Se você estiver no ambiente, talvez você não possa se prostrar fisicamente, porque você está no ambiente que você não pode, mas se prostra no espírito. Mas faça algo. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.